estimados amigos, pedindo desculpas pelos problemas técnicos ontem, mas eu estou no interior do país acompanhando minha mãe e com isto não pude a família e não pude ter uma conexão de internet melhor. Então resolvi gravar esta pequena colaboração ao importante primeiro seminário virtual do nosso querido Instituto O Direito por um Planeta Verde e o nosso presidente, Dr. Fernando. Queria agradecer o gentil convite, assim como a professora Silvia Capelli, o sempre presidente, ministro Antônio Herman Benjamin. O tema é o direito do consumidor e a pandemia, e eu gostaria de dividi-lo em dois tópicos. O primeiro é o que existe, o que podemos utilizar do Código de Defesa do Consumidor para fazer frente a essas dificuldades dos consumidores hoje na pandemia do Covid-19. Segundo o Instituto Locomotiva, em abril desse ano, 91 milhões de brasileiros não pagaram alguma das suas contas referentes a março. Portanto, o endividamento dos consumidores e as suas dificuldades de fazer frente ao conjunto das suas dívidas, que aí já beira o superendividamento, e tende a aumentar. E numa segunda parte, o que nós deveríamos fazer, isto é, qual é a resposta legislativa necessária para o enfrentamento dessa pandemia. O Dr. Roberto Pfeiffer, ex-presidente do Brasilcom, diz que nós precisamos de uma vacina e de um remédio. Então, é mais ou menos essas duas partes. Bem, o que o Código de Defesa do Consumidor traz de colaboração para esse momento, não é? As grandes linhas, as grandes normas estão no Código Civil, foram aqui muito bem trazidas pelo eminente ministro professor Paulo de Tarso Sanseverino, não é? Nós temos a própria definição de mora no 394, não é? Que afirma no tempo, lugar e forma devida, né? Mas o 395 já afirma que não está em mora aquele que por força maior ou caso fortuito não puder prestar, não é? Que é mais ou menos o caso. E também o 393 vai afirmar que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito e força maior. Eu realmente acredito, e assim foi mencionado, né, que essa imprevisibilidade não seria nem necessária, né, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, mas que está prevista no Código Civil. A ideia é que caso fortuito e força maior são fatos passageiros, às vezes, mas fatos necessários e que não se poderia prever e nem impedir ou evitar, não é, no início. O 393, parágrafo único do Código Civil, fala apenas em prever e evitar. E quanto à revisão no Código Civil, exige-se esta imprevisibilidade. Então, essas grandes bases já existem e com o diálogo entre essas fontes, chegamos no Código de Defesa do Consumidor, que é específico para as relações entre fornecedores e consumidores. E aí, nesse ponto, o ministro Paulo de Tarso também mencionou, nós temos um direito reservado no artigo 6º, inciso 5º, de revisão e modificação das cláusulas contratuais excessivamente onerosas, por circunstâncias externas, não é? Esse direito ele é complementado no artigo 51 pela ideia de manutenção do contrato. Então, o diálogo entre essas duas normas, né, se o Código Civil menciona a rescisão ou fim do contrato, que talvez seja de interesse do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor tem outro espírito, é o espírito de manutenção dos contratos. Mas, como o Código de Defesa do Consumidor tem uma boa-fé muito mais qualificada, porque é um leigo frente a um expert, estamos numa relação desequilibrada intrinsecamente, o espírito do Código de Defesa do Consumidor é de revisão, de modificação das cláusulas. Então, uma dúvida que ontem apareceu, que eu gostaria de mencionar, né? Eu acredito, assim como os colegas alemães,
que a boa-fé entre o expert e o leigo, ela traz um dever de renegociar. O princípio da boa-fé é o princípio maior do Código de Defesa do Consumidor. O eminente ministro Antônio Herman Benjamin diz que ele é a pedra de toque do Código. É dali que sai toda a necessidade de proteção desse vulnerável, reconhecido constitucionalmente. É claro, o Código de Defesa do Consumidor tem essa origem constitucional, que pode ser importante num determinado momento, numa discussão judicial. E essa discussão judicial virá. Realmente, se não fizermos nada, essa é a segunda parte da minha palestra, acredito que o direito do consumidor se tornará ainda mais conflitual do que vamos dizer, grande parte das discussões hoje no judiciário são oriundas de temas que são massificados, é claro, do direito do consumidor. E a pandemia tende a aumentar esses efeitos. Bem, no Código de Defesa do Consumidor temos esse espírito de manutenção do contrato. E o artigo também mencionado pelo eminente ministro Paulo de Tarso Severino, artigo 51, parágrafo 2º, ele afirma que o magistrado deve considerar nulas as cláusulas que levam a essa excessiva vantagem ou a quebra da base desse negócio, o consumidor não podia sequer prever, e tentar enfrentar essa onerosidade excessiva, talvez com, vamos dizer, um reescalonamento das dívidas em matéria de ensino, escolas com descontos proporcionais, mas que levem à sobrevivência desse contrato. Mas o parágrafo 2º do artigo 51 bem diz, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, no caso do magistrado, decorrer o ônus excessivo a qualquer das partes. Então, o espírito do Código de Defesa do Consumidor, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção para os colegas, é justamente de equilíbrio. Manter o contrato, renegociando, revisando as cláusulas excessivamente onerosas, é um direito do consumidor, sem dúvida, mas tentando evitar o ônus excessivo para qualquer das partes. Então, não é levar o fornecedor à ruína, por exemplo, Por isso, esse espírito do Código de Defesa do Consumidor atual é de flexibilização. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem sabido justamente atuar no sentido da renegociação. Existem alguns instrumentos que eu gostaria de chamar a atenção, práticos, Claro, os termos de ajustamento de conduta foram utilizados pela Senacom, mas eles são polêmicos porque não vinculam todo o sistema, Mas existe um artigo 107 do Código de Defesa do Consumidor, que é a chamada Convenção Coletiva de Consumo. O ministro Antônio Herman Benjamin, quando era do Ministério Público de São Paulo, uma vez utilizou em matéria de overbooking do transporte aéreo. O transporte aéreo são um grupo de players pequeno, e assim, talvez no sentido local, o PROCON local, o PROCON estadual possa identificar, o grupo de hotéis, se bem que já há medida provisória nesse sentido, ou o exemplo que foi dado, o transporte aéreo, e para fazer uma adaptação que nem sequer as medidas provisórias podem fazer, porque são muito irredutíveis, e não há nenhuma flexibilidade nessas medidas provisórias, e até mesmo as que até agora vimos não tinham uma técnica legislativa muito apurada, E então, sem dúvida, é necessário essa flexibilização. Então, é possível fazer uma convenção coletiva entre as entidades civis de defesa do consumidor, o Sistema Nacional, e os sindicatos da categoria econômica afetada. E com isso, soluções locais podem ser muito mais justas para todos, Por exemplo, em matéria de escolas, existem universidades, existem creches, existem escolas fundamentais. Em algumas o ensino online é bem possível e razoável, em outras ele é realmente seria crítico, principalmente para crianças menores. Então, essa flexibilização já está no Código de Defesa do Consumidor como instrumento muito atual para o enfrentamento da pandemia.
até em melhores condições do que o Código Civil, que vê essa ideia de rescisão, de volta ao status quo, que não é muitas vezes o que o consumidor deseja. Mas em caso de doença, né, no transporte aéreo, por exemplo, caso de morte, obviamente que a volta ao status quo é a única solução possível. Então, flexibilização. Se temos essas possibilidades, não há respostas para tudo, como ficou muito bem claro pela discussão que aconteceu nesse seminário. Então, eu gostaria de falar numa segunda e última parte, rapidamente, sobre o que nós deveríamos fazer para que o direito do consumidor pudesse enfrentar essa pandemia ainda melhor. Vamos começar pelo que fizeram os outros países, né? Desde da crise financeira mundial de 2008, há um relatório do Banco Mundial que afirma que todos os países devem ter uma lei sobre superendividamento das famílias, dos indivíduos, dos consumidores, pessoas físicas, porque só há falência e recuperação judicial das pessoas jurídicas no país. E também, hoje na América Latina, praticamente o Brasil está sozinho, sem essa legislação de insolvência nova, né? Não é insolvência clássica, mas é uma espécie de recuperação judicial, extrajudicial, do consumidor pessoa física, né? Que nós chamamos de superendividamento, prevenção e tratamento do superendividamento. Por que isso é tão importante hoje? Porque a crise sanitária leva a uma crise econômica. Nós temos visto o aumento previsto de desemprego quase de 20 milhões. Só no último mês foram 2,5 milhões de pessoas que pediram ajuda quanto ao desemprego, né? O nosso endividamento das famílias já é muito alto, mais de 25%, já estava beirando os 26%, né? As famílias são representativas de 65% do produto do PIB, né? Do Produto Interno Bruto. Então, se as famílias não podem gastar, se elas estão super endividadas, o fenômeno que já aconteceu nos Estados Unidos em 2008 é a quebra do mercado de consumo. No caso dos Estados Unidos, era a quebra do mercado de consumo subprime, isto é, de pessoas de menos posse. É o que vai acontecer no país. Levou à quebra do país. E é assim um dominó de bancos, uma quebradeira geral. O mercado quebrou. Porque os Estados Unidos hoje saíram dessa crise mais rápido do que todos os outros, justamente porque eles têm, desde o século XIX, no seu código de falência, 2 capítulos que podem ser utilizados por pessoas físicas. E foram utilizados. As pessoas físicas reentraram na sociedade num chamado fresh start, o direito de recomeçar, não é? Não há inicialmente um perdão de dívidas, há a venda de todos os assets, o que a pessoa tem, né? E depois, então, ela volta com um banco de dados, um scoring, né, nesse banco de dados mais negativo, né? Porque ela já foi à falência, vamos dizer assim, né? Ela é realmente falência, bankruptcy. Mas esse é o sistema norte-americano que salvou o país. O Banco Mundial afirma que todos os países têm que ter esse sistema depois da grande crise financeira de 2008. Bem, o Brasil, né, apesar de, a partir de 2010, né, estar estudando o chamado Projeto de Lei 3515 de 2015, né, que foi aprovado por unanimidade no Senado Federal em 2015, justamente, antes era o PLS 283 de 2012, né? Foi feito por uma comissão de juristas, liderada pelo eminente ministro Antônio Herman Benjamin. Eu tive a honra de ser relatora geral desse projeto.
E esse projeto teve mais de 35 reuniões, levou quase 2 anos para ser elaborado, né? Só com a Febraban fizemos 6 meses de reuniões fechadas, foram 8 audiências públicas, enfim, um trabalho muito intensivo junto à presidência do Senado Federal para o consenso, o texto de consenso desse projeto. E não no direito comparado, muitos professores nos ajudaram, mas o modelo não foi o norte-americano, e sim o modelo francês. Esse modelo francês é um modelo chamado de reeducação, em que ele permite uma conciliação em bloco com todos os credores. A Febraban divulgou que foram mais de 700 feirões de dívidas no ano passado, mas não divulgou qual é o sucesso desses feirões de dívida. 70% dessas novas renegociações, elas não são cumpridas. Por quê? Porque elas são individuais. É necessário uma conciliação em bloco com todos os credores para reservar o mínimo existencial da pessoa. Porque se a pessoa não consegue alimentar-se, não consegue se transportar, não consegue pagar os seus remédios, os seus gastos básicos de moradia, por exemplo, ela não paga, ela deixa de pagar e só recebe aquele que tiver o consignado, o depósito em conta enquanto este durar, não é? Mas a ideia francesa, que é uma ideia de sucesso, hoje está em quase todos os países da Europa, né? É a ideia de uma espécie de recuperação extrajudicial, em que a pessoa faz um plano de pagamento, tempo, uma mora que qualquer pandemia traz como direito das pessoas, a chamada exceção dilatória ou moratória, né? Então, mais tempo para pagar e uma ordem diferente, reservando, por exemplo, paga-se os menores, a tenda da esquina, a farmácia, os artesãos, enfim, as pessoas que não têm tanta rigidez econômica para suportar algum lapso de tempo sem receber. Os bancos, os serviços essenciais, se paga depois, porque esses têm ou subsídios públicos, ou como agora os bancos receberam uma diminuição, há muito dinheiro na praça. Por quê? Porque o Estado entendeu que os bancos precisam ser rígidos e dar tempo para as pessoas pagar. E os consumidores não, só as empresas. Nós ficaremos de novo num país que não consome suas próprias coisas, porque não tem um mercado de consumo saudável, e que tudo é exportado, é produzido para exportação. Não podemos entrar nessa recessão, nós temos que ter uma saúde no mercado brasileiro. Então, eu considero que o PL 3515, com essa conciliação em bloco, e caso seja inexitosa essa conciliação em bloco, que já acontece em tantos tribunais, né, e com a participação da Febraban, dos cartões de crédito, enfim, de todos os credores importantes desse país, né, porque há uma concentração das dívidas, né, se já há esse projeto, se já há a boa-fé de renegociar, mas em bloco e não individualmente, para que haja efetiva reserva do mínimo existencial, né? Por que não, se a pessoa não concilia, ou se tem um crédito consignado, uma reserva na parte consignada, né? E não tem interesse de conciliar, então é necessário intervir o juiz e fazer um plano conciliatório, um plano de pagamento, melhor dizendo, compulsório, para aquele que não quis conciliar numa primeira fase, incentivando a conciliação. Quem é que vai ser contra a conciliação, ainda mais em tempos pandêmicos como estamos vivenciando, né? Então, o PL 3515 é o remédio mais importante para o enfrentamento, e não veio só do Covid, ele veio de 5 anos de trabalho árduo, de reuniões, e tem um texto conciliatório perfeito na comissão especial. Bastaria a sua aprovação pelo Senado Federal. Bem, para terminar, nos estudos que fizemos de direito comparado, todos os países com um mercado de consumo consolidado estão fazendo, além das leis que têm já de prevenção, crédito responsável, né? E tratamento do superendividamento, eles estão concedendo moratórias aos consumidores.
Então, esse projeto tem um número 1997 de 2020, foi gestado nas nossas pesquisas de direito comparado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas ele já está em outra versão e foi apresentado pelo eminente senador Rodrigo Cunha de Alagoas. E na sua atual versão ele prevê uma moratória, vamos dizer, obrigatória em matéria de serviços públicos para pessoas de baixa renda, né, que teriam então 6 meses de moratória e pagariam depois, não há perdão, apenas pagariam a posteriori esses valores, e uma moratória para contratos de longa duração, contratos cativos de longa duração, essa moratória envolvendo inclusive seguro-saúde, porque há muita conflitualidade no seguro-saúde, apesar da importante declaração da ANS que a Covid e os seus reflexos deveriam ser cobertos pelos planos, né? Ainda há muita conflitualidade nessa parte. E essa moratória seria pedida pelo consumidor caso ele tenha alguns reflexos que aparecem na lei espanhola, aparecem na lei colombiana, aparecem principalmente nessa lei alemã de 27 de março de 2020, que foi utilizada, na verdade ela é de 25 de março de 2020, ela levou só 2 dias para ser aprovada na Alemanha e está no projeto de lei 1997 de 2020. E então a pessoa que ficou doente, teve doença na família, teve redução de renda, então começa vamos dizer, um checklist de quem pode pedir essa moratória. O interessante é que o checklist ele é importante e só esses poderão pedir a moratória, não a revisão e, como vimos, os direitos gerais do Código de Defesa do Consumidor. Mas a moratória vai até dezembro. Isso também a pedido do eminente senador e em conversas dentro do parlamento, e foi a ideia de proteger os mais vulneráveis, principalmente nos serviços públicos e no fornecimento de internet, não é? Hoje também é essencial, segundo o decreto-presidente, e permitir aos consumidores em situação de extrema vulnerabilidade, né? Queria também dizer que o legislador já está atuando, já há a ideia da não denúncia unilateral dos aluguéis, que está passando num outro projeto de lei muito importante, do senador Anastasia, de origem do presidente, professor Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. E com apoio de todas as nossas entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, realmente, manter o código, manter os direitos do consumidor, esse espírito de manutenção dos contratos com revisão, com modificação das cláusulas abusivas e excessivamente onerosas, com convenções coletivas de consumo, que são melhores do que essas medidas provisórias, com essa legislação de afogadilho, mas, ao mesmo tempo, é necessário que o legislador atue e, se possível, aprove o que já está consolidado, que é o PL 3515, e também pense na necessária, se é necessária na França, na Alemanha, na Espanha, em tantos lugares do mundo, essa moratória para os serviços públicos e para os consumidores em situação realmente pior nessa pandemia, eu acho que no Brasil também seria necessário. Seria essa a minha contribuição a esse belíssimo primeiro seminário virtual do Instituto Planeta Verde e esta ideia que, se estamos todos longe, com dificuldade de nos comunicar, nós temos que fazer de tudo para suplantar este momento e nos unirmos na proteção do meio ambiente e na proteção dos consumidores. Muito obrigado.